Quero me divorciar, e agora? O que eu faço? O divórcio é um momento muito importante na vida da pessoa, tanto quanto no casamento. Sempre pergunto para o cliente se realmente essa decisão foi amadurecida e se houve tempo necessário para refletir sobre o assunto. Olá, eu sou Flávia Secom, advogada especializada em Direito do Trabalho e da Família, e vou te mostrar aqui nesse canal que é possível resolver aquele problema que tem te tirado o sono com objetividade e uma boa consultoria jurídica. Nesse vídeo, vamos conversar sobre as dúvidas mais frequentes sobre o divórcio. O divórcio pode ser um momento doloroso, por isso é necessário que haja diálogo entre os cônjuges e com os seus advogados também. Dúvidas, vontades não comunicadas e falta de informação podem deixar a situação ainda mais delicada e até mesmo traumática. Por isso, acompanhe esse vídeo até o final e tire suas dúvidas sobre a separação. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você terá acesso a mais conteúdos como esse, que certamente te ajudarão a compreender a melhor forma de resolver o seu problema. Então, vamos lá! Como fica a divisão dos bens? Na verdade, a divisão dos bens vai depender do regime de casamento escolhido. Na separação total de bens, um não tem direito aos bens do outro e cada um fica com o patrimônio que tem. Na separação parcial de bens, os bens que foram adquiridos durante o casamento devem ser divididos, mas aqueles que foram recebidos de herança ou doação não entram na divisão. Esse é o regime mais comum. Na comunhão total de bens, cada um terá metade de todo o patrimônio do outro. Não importa se o patrimônio foi adquirido antes, durante o casamento, inclusive herança e bens recebidos em doação. No regime de participação final, nos aquestos, enquanto durar o casamento, os bens que o marido e a esposa possuíam antes do casamento e os bens adquiridos durante o casamento serão de cada um, como se fosse uma separação total de bens. Mas, se for feito um divórcio, os bens que foram adquiridos na constância do casamento serão partilhados em comum, como se fosse uma separação parcial de bens. E a guarda dos filhos, Flávia? Como é que funciona? A guarda dos filhos menores é um ponto mais sensível de um divórcio. Atualmente, com a vigência da Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada é a modalidade de guarda a ser definida pelo juiz quando não há consenso entre os pais, ou seja, quando os pais não puderem decidir sobre quem irá exercer a guarda dos filhos, o juiz decretará a guarda compartilhada. Só será diferente e não será guarda compartilhada quando um dos pais não quiser exercer a guarda dos filhos. Nesse caso, a guarda será unilateral e exercida pelo pai ou pela mãe, que ficará com os cuidados do filho. Na prática, muitas vezes, os juízes entendem que não é possível determinar uma guarda compartilhada quando o conflito entre os pais é muito grande e não permite o diálogo. Agora vou explicar melhor como funciona a guarda compartilhada, que também está entre as perguntas mais comuns dos clientes. A guarda compartilhada é uma modalidade de guarda na qual ambos os pais irão opinar sobre as decisões importantes da vida dos filhos, sempre colocando em primeiro lugar o interesse das crianças e dos adolescentes. Isso acarreta que todas as decisões sobre a vida do filho venham a ser tomadas em consenso entre os pais. Para isso, o ex-casal deve colocar de lado as desavenças pessoais para continuar a criação dos filhos em comum. E como fica a visitação? A guarda compartilhada não necessariamente quer dizer que o tempo dos filhos será dividido entre os pais. Isso até pode acontecer, porém, é bom ter em mente que a criança necessita de um lar, um porto seguro, para se estabelecer e ter como referência. Pessoalmente, conheço casos em que os filhos passam uma semana em cada pai, ou parte da semana com o pai e outra parte com a mãe. Em um dos casos, onde se pratica a guarda compartilhada, os filhos estão bem e com a saúde física e psicológica preservada. Porém, os pais fizeram muitas concessões para criar um ambiente saudável e seguro para as crianças, que podem manter contato com o pai e com a mãe sempre que necessário. Embora tenha ficado decidido que as crianças ficarão a cada semana com um dos pais. No segundo caso, as crianças ficam 3
3 dias na semana em companhia do pai e 4 dias em companhia da mãe. Nesse caso específico, a existência de brigas na hora da saída e da chegada das crianças em casa levou os pais novamente à justiça para decidir sobre essa guarda e sobre o regime de visitas. Observe que em ambos os casos o tempo dos filhos era dividido entre os pais. Um deu certo e o outro não. A diferença, o bom senso e a vontade de proporcionar aos filhos uma vida feliz apesar do divórcio. Lembre-se que conviver com o pai e a mãe em igual proporção de tempo e qualidade, e também com as famílias paterna e materna, é um direito não só dos adultos, mas sobretudo das crianças. E a guarda unilateral, como funciona? A guarda unilateral é quando apenas um dos pais, o guardião, irá tomar todas as decisões sobre a vida do filho, cabendo ao pai que não tem a guarda observar se os interesses do filho estão sendo cumpridos e se a criança ou adolescente está bem cuidado, alimentado, frequentando a escola e etc. O pai que não possuir a guarda terá o direito de visitar o filho conforme for feito um acordo entre os pais ou definido pela justiça. E nesses casos, como fica a pensão alimentícia para os filhos? Muitos me perguntam se na guarda compartilhada existe o dever de pagar pensão alimentícia. E a resposta para essa pergunta é sim. Mesmo com a guarda compartilhada, ambos os pais devem contribuir financeiramente para a criação dos filhos, cabendo àquele pai que não está no lar de referência da criança o pagamento dessa pensão. Da mesma forma, da guarda unilateral, a pensão alimentícia será a obrigação do pai que não tiver a guarda dos filhos. E de quanto será essa pensão? O valor da pensão alimentícia é calculado de acordo com as necessidades dos filhos para alimentação, moradia, vestuário, estudos, saúde, lazer, entre outras, mas é limitado pela capacidade financeira de quem vai pagar a pensão. Por isso, mesmo que a criança precise de R$ 1.500 mensais por mês, se o pai só recebe R$ 2.000, não é possível que a pensão alimentícia seja no valor que cubra todas as despesas da criança, pois não seria possível ao pai que paga a pensão sobreviver com apenas 25% do seu salário. A pensão alimentícia é sempre de 30% do salário? Não existe uma lei que determine o valor da pensão alimentícia ou seu percentual. A pensão é definida pelo juiz, de acordo com o que o pai ou a mãe pode pagar e com as necessidades da criança. A ex-esposa ou ex-marido tem direito à pensão alimentícia? A ex-esposa ou o ex-marido podem ter direitos à pensão alimentícia. Porém, esse direito é diferente do direito dos filhos menores. No caso dos filhos, é uma obrigação dos pais sustentá-los. Já com o ex-cônjuge, nem sempre essa obrigação vai existir. No caso do ex, é possível que o homem ou a mulher tenham que pagar a pensão para o outro, quando existia, durante o casamento, uma relação de dependência, em que uma das partes não trabalhava, por exemplo, ou então não recebe o suficiente para garantir sua sobrevivência ou para superar o abalo financeiro logo após o divórcio, mantendo sua dignidade e qualidade de vida. Essa pensão não é vitalícia. O ex-marido ou a ex-esposa não possuem o dever de alimentar o outro para sempre. Essa pensão será definida por um tempo razoável para que a pessoa que recebe possa se inserir no mercado de trabalho e comece a se sustentar sozinha. São muitas dúvidas, eu sei, mas fique tranquilo, é absolutamente normal. Essa confusão é natural no momento que se está enfrentando. O mais importante é tentar esclarecer suas dúvidas e não tomar decisões sem pensar. Leia e pesquise sobre o assunto e procure um bom profissional para orientá-lo. Compartilhe conosco sua opinião, dúvidas e conhecimentos sobre o assunto, ajudando assim outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para conferir mais conteúdo como esse. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.